Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Carlos de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Hoje vamos concluir o capítulo número 39, onde o cativo conta a sua vida e seus sucessos. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas, pelo horário de Brasília. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo ou para a conclusão, como preferir. De diversas maneiras, porém, quis o céu que corressem as coisas, não por culpa nem descuido do general que comandava os nossos, mas sim pelos pecados da cristandade, e porque Deus permite muitas vezes que tenhamos verdugos para nos castigarem. Efetivamente, o Charles se acolheu a modão. Nota do editor 10. Onde que está? Modão. Peça enlaçada com terra firme com uma ponte de madeira. Praça enlaçada? Não entendi. Se você entendeu, coloque nos comentários aqui embaixo. O que é essa praça? Que é uma ilha próxima de Navarino e, lançando soldados em terra, fortificou a entrada do porto e se deixou estar ali sem fazer algum movimento, até que o senhor Dom João se ausentou. Nesta viagem foi tomada a galera chamada A Presa, da qual era capitão um filho do famoso corsário Barbarossa. Nota do editor 11. Muley Bey, neto de Barbarossa, segundo Aedo. Tornou-se a capitania de Nápoles chamada A Loba, governada por aquele raio de guerra, pai dos soldados, sempre venturoso e nunca vencido, Dom Álvaro de Bazan, Marquês de Santa Cruz. E não deixarei agora de contar-vos o que aconteceu nesta presa da presa. Era tão cruel o filho do Barbarossa e tratava tão mal os seus cativos que, apenas esses conheceram que a loba os ia abordar, largaram todos a um tempo os remos e agarraram seu capitão, que estava sobre a Como é que é isso aqui? Estanteirola. Nota do editor 12. O que é uma estanteirola? Madeira ou coluna que suporta o toldo. Gritando que vagassem ligeiros e passando de banco em banco da popa à proa, tantas espadas lhe deram e o trataram por tal modo que, em muito breve espaço, a sua alma desceu ao inferno. Tal era a crueldade com que ele se portava para com seus cativos, e o ódio entranhado que estes lhe votavam. Voltamos a Constantinopla e soubemos depois lá, no ano seguinte, que foi o de 73, que o senhor Dom João da Áustria havia tomado Tunis, privando os turcos daquele dito reino e pondo em possessão dele a Muley Ahmed, cortando assim as esperanças de tornar ali a reinar, conservando Muley Amida. Muley Amida, nota do editor 13. Muley Ahmed, irmão de Amida, reinou em Tunis em 1573. No ano seguinte, caiu prisioneiro dos turcos Maley Amida e Amud Sultão, penúltimo dos soberanos da dinastia Bebere dos Afris. Tentou unir-se às tropas de Dom João da Áustria em Tunis, morreu em Palermo. Muley Amida,
que era o mouro mais cruel e ao mesmo tempo mais valente que no mundo houve. Esta perda foi muito sentida pelo grão turco, o qual, usando da sagacidade própria de todos da sua família, ajustou a paz com os venezianos, que a desejavam muito mais ainda que ele. No ano seguinte, que era de 74, mandou atacar a galeta e o forte que, junto de Túnez, havia levantado o senhor Dom João. Em todos esses lances, andava eu no remo, sem alguma esperança de liberdade, pelo menos não esperava alcançá-la por meio de resgate, porque havia determinado comigo de não escrever a meu pai a dar-lhe notícia da minha desgraça. Perdeu-se finalmente a goleta, perdeu-se o forte, praças sobre as quais estiveram 75.000 soldados turcos pagos e mais de 400.000 mouros e árabes de toda a África, acompanhando este inumerável poder de gente com tantas munições e petrechos de guerra e com tantos gastadores que estes puderam afinal cobrir a goleta e o forte com milhares de manadas de terra, e sobre eles lançaram. Primeiro se perdeu a goleta, a vida até aquele tempo por inexpugnável. Nota do editor 14. Galeta. Onde é que está? Fortaleza que cobria o porto de Túnez, diz Clemenson, que se estendia por prolongar-se na cidade, então era inexpugnável. Mas esta perda não deve recair sobre os seus defensores, os quais em sua defesa fizeram tudo quanto podiam e deviam fazer, e procedeu da docilidade com os que podiam levantar trincheiras sobre aquele areal deserto, pois que, achando-se ali a 2 palmos, os turcos nem a 2 varas a encontraram, e por isso, com muitos sacos de areia, levantaram trincheiras tão altas que ascendiam à altura do forte, e cobrindo este de tiros incessantes, não era possível estar dentro dele e defendê-lo. A opinião comum foi que os nossos andavam mal em se entregarem na goleta, e que teriam andado melhor indo esperar o inimigo no campo ao tempo em que ele se desembarcava. Mas os que isto disseram falam de leve e com pouca experiência de casos semelhantes, porque se na goleta e no forte o exército cristão não passava de 7.000 homens, como é sabido, mal podia um número tão pequeno de guerreiros, por mais forçados que fossem, sair ao campo e oferecer aí batalha ao inimigo, que o atacava por forças incomparavelmente superiores. Como é possível deixar de perder-se uma força que não é socorrida, sobretudo quando é cercada por muitos e tenazes inimigos, e estes de mais a mais estão na sua própria terra? Porém, pareceu a muitas pessoas, e essas fui eu, que tal perda foi uma graça especial concedida pelo céu à Espanha, permitindo que, afinal de tudo, ficasse para sempre destruída e arrasada aquela guarida de malfeitores, a qual, sem proveito algum, custava à mesma Espanha grande quantidade de dinheiro para conservar aquela posição de que não recebia proveito e apenas podia servir para conservar a memória do invictíssimo Carlos V, que fora quem noutro tempo a ganhara, como se fora mister para tornar esta memória eterna, que aquelas pedras ostentasse, a ela que jamais se varrerá da recordação dos espanhóis. Perdeu também o forte, mas os turcos somente conseguiram ganhá-lo palmo a palmo, porque os soldados que o defendiam
pelejavam tão forte e valorosamente que os turcos perderam ali mais de 25.000 homens em 22 assaltos que se viram obrigados a fazer. De 300 defensores que escaparam com vida, nenhum só deixou de ficar ferido, sinal claro e evidente do seu esforço, e do bem que souberam defender-se e cumprir o dever de valentes soldados. Rendeu-se por capitulação um pequeno forte que estava no meio do lago e que era capitão Dom João Zanoguera, cavaleiro valenciano e famoso guerreiro. Nota do editor 15. Essa é a última nota, por enquanto. Todos esses nomes são rigorosamente históricos. Dom João Zanoguera assistiu à tomada de Penon de Valês em 1564. Ficou cativo Dom Pedro Carreiro, general da Goleta, o qual fez todo o possível para defender a praça, e de tal modo sentiu o vê-la perdido, que no caminho de Constantinopla faleceu de puro pesar, não chegando vivo àquela capital. Também ficou prisioneiro o general do forte, que se chamava Gabriel Cervelhão, cavaleiro milanês, grande engenheiro e valentíssimos soldados. Morreram nessas duas praças muitas pessoas de conta, e foi uma delas Pagão Dória, cavaleiro do hábito de São João, homem por extenso generoso, como mostra pela suma liberalidade que usou com seu irmão, o famoso João André Dória. E o que mais lastimou, por ocasião da sua morte, foi que esta se executasse pelas mãos de uns árabes, nos quais se fiou quando viu já o forte perdido, e se ofereceu para guiá-lo, disfarçado com um vestido de mouro, até Tabarca, que é um pequeno porto possuído pelos genoveses, naquela ribeira, para o fim de exercitarem a pesca do corral. Os tais árabes lhe cortaram a cabeça e a trouxeram ao general da armada turca, o qual cumpriu para com eles o antigo rifão castelhano que diz: ainda que a traição agrade, o traidor sempre nos aborrece. E, segundo se conta, mandou o general enforcar os que lhe trouxeram a cabeça por não haverem trazido vivo o dono dela. Entre os cristãos que no forte se perderam, foi um deles Dom Pedro de Aguilar, natural não sei de que terra da Andaluzia, o qual servira no forte no posto de alferes e era soldado de muita valia e de caro entendimento. Tendo especial graça nas coisas de poesia, digo isto porque a sua sorte o trouxe à minha galera, e ao meu banco e a ser escravo, assim como eu, do mesmo senhor. E antes que nós saíssemos daquele porto, compôs esse cavaleiro 2 sonetos, uma goleta e outro ao forte. Estes sonetos os conservo de memória, e de repeti-los por me parecer que serão eles ocasião de prazer e não de enjoo. Quando o cativo nomeou a Dom Pedro de Aguilar, Dom Fernando olhou para os seus 3 companheiros, que todos se sorriram. Um deles disse então ao cativo: antes que vossa mercê passe adiante, pedi-lhe eu a graça de dizer-me se porventura sabe alguma coisa a respeito do destino que teve ou do que foi feito deste Dom Pedro de Aguilar. Respondeu o cativo: o que sei é que no fim de 2 anos que ele esteve em Constantinopla, fugiu de lá em trás de Arnaute, nota do editor 16. Albanês,
Essa é a última nota de hoje, garanto. Acompanhado de um espia grego, não sei se pôs em liberdade, mas acredito que sim, porque dali a um ano tornei a ver em Constantinopla o tal negro. Mas não me foi possível perguntar-lhe o sucesso daquela viagem. Pois saiba, vossa mercê, diz cavaleiro, que este Dom Pedro é um meu irmão, e que voltou à Espanha, estando agora morador no nosso lugar, bem, casado, rico e com 3 filhos. Graças seja dada a Deus, exclamou o cativo, por tantos benefícios que lhe fez, porque, segundo meu parecer, não há sobre a terra contentamento igual ao que me sente quando se alcança a liberdade perdida. Direi mais, replicou o cavaleiro, que sei muito bem os sonetos feitos por meu irmão. Repita-os, vossa mercê, disse o cativo, porque melhor o saberá dizer que eu. De boa vontade farei já. E o da goleta era assim. Mas isso vai ficar para o capítulo 50, para amanhã. Por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para um novo capítulo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com um capítulo novo e tchau!